Quarta-feira da sexta semana do tempo comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos mais um programa, a Bíblia no mundo de hoje. Caríssimos, venerai Cristo Senhor em vossos corações, prontos sempre a responder a quem quer que seja, sob a razão da vossa esperança. Mas seja com brandura e respeito, conservando uma boa consciência, para que, naquilo mesmo em que fordes caluniados, sejam confundidos os que dizem mal do vosso procedimento em Cristo. Mais vale padecer por fazer o bem, se for essa a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Na verdade, Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Morreu segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito. Bem, nós mergulhamos numa linguagem tão afetuosa e tão epitelial, tão próxima à pele, porque os princípios do Evangelho, enumerados, conservados e manifestados nos Evangelhos, agora estão em via de aplicação. Aquilo que os apóstolos viram e ouviram e que o Espírito santificou neles como verdade absoluta, eles agora estão manifestando, proclamando, incitando, provocando com palavras e atos, com a pregação apostólica, os ensinamentos e com a vida. Esses homens irão sofrer cada centímetro da força do Evangelho. Vão exprimir e manifestar como telas de televisão a imagem de Cristo, sofredor e vencedor. Também vão se alegrar muito. Aliás, se existe uma coisa na vida cristã, é desmentirmos. Ih, que pecado, padre. Vamos desmentir Tom Jobim? Felicidade não tem fim, tristeza sim. Essa é a vida cristã. A felicidade não tem fim. Não tem fim, seja porque na vida ela é maior do que a tristeza e a supera, seja porque com a morte seremos ainda mais felizes. Ah, sim, sim seremos. O veremos como ele é. Portanto, felicidade não tem fim, tristeza sim. Ora, São Pedro começa nos convidando a venerar Cristo no coração. Que beleza! Quando a missa não é um entretenimento barulhento, como tem sido, infelizmente, vou repetir, um evento barulhento, aliás, quem vive sozinho sente muita pressão do barulho. Quem vive sozinho faz um controle de rumores, independente das nossas favelas atirando para cima e para baixo, mas vivemos em silêncio e decidimos o que queremos ouvir. Quando vamos para um ambiente público, não. Cada vez mais ensurdecedor o ambiente público. Uma batalha sonora. A missa parece que está também, as missas, né? Contaminadas por isso. Os músicos que são surdos, porque a música deles é muito alta, eu tenho a impressão que eles têm problema de surdez. Todos gritam no microfone, ou ao microfone, seria o mais correto. Sem nenhuma necessidade. E quando estamos sob a pressão do barulho, do ruído, a nossa audição se torna incorreta. É o silêncio que planifica a audição. O silêncio é o cenário da degustação do som. Venerar Cristo em nossos corações. Isso é a missa. Primeiramente, meu caro ouvinte, chegue mais cedo. Não passe essa vergonha de chegar atrasado na missa e achar que participou da missa. Não diga a Deus que está entregando a Ele meia missa. Se Ele quiser, pegue. Se não, amém. Já programei almoço meio-dia. Então eu pego a missa das 11 pela metade e ainda vou lá e comungo. Não faça essa vergonha. Assista a missa integralmente. Prepare-se para a missa. Reconheça que sem
está em estado de graça. Você não participa da missa plenamente. Você assiste um espetáculo que te agrada. Garanta os frutos da comunhão. Porque toda esta conversa, diria um jovenzinho, enfim, está aí essa jovem, em geral, está se generalizando nos nossos dias. Eu não estou regulando a sua vida, como eles falam. Estou regulando a sua vida. Estou garantindo que a Eucaristia frutifique. Não basta o ato voluntarioso de aparecer na igreja no domingo. Não basta. Inclusive vestido, às vezes, de modo tão inadequado para uma cerimônia religiosa. É preciso parar e pensar. E, caro meu ouvinte, é preciso advertir também, ter um pouco de coragem. Vai levar um fora, talvez, tem problema. Mas advirta as pessoas que estão vestidas inadequadamente, que conversam, que olham os celulares, chegam atrasadas e que pretendem comungar. Isso eu não sei se está em estado de graça, mas que não participam integralmente da Santa Missa. Venerar Cristo em vossos corações. E São Pedro, então, diz, diante disso tudo, pronto, em prontidão. É preciso dar ou expor as razões da nossa esperança. Olha que espetáculo. Se alguém perguntar por que sou casto, por que não adultero, por que não bebo demais, por que sou obediente, por que sou honesto e tantas outras coisas, dê as razões disso. Não diga de modo tolo que você é assim, eu sou assado. Está na moda dizer, você crê ou não creio, 0-0. Não é verdade. Quem crê, vive mais. Vive mais profundamente, vive mais inteligentemente, vive para a eternidade. Eu não tenho o mesmo padrão de vida de um ateu. Porque a fé é dom de Deus, virtude teologal, é Deus vivendo em nós, dizia Jesus no Evangelho. É ser habitação do Espírito Santo. Não pode ser a mesma coisa de um ateu e de um garoto que, com um semestre de faculdade, se declara ateu ou indiferente. Onde a ignorância se torna o humus da indiferença religiosa. Não, não é a mesma coisa, ponto. E tudo isso porque há um outro conselho que é sofrer mesmo, fazer o bem mesmo que padeça, esse é o sentido. Mais vale padecer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que fazer o mal. Quando sofremos por causa da verdade, por favor, não se lastime diante dos pagãos. Dê as razões do seu sofrimento. Estou abraçado na cruz. Os espinhos de Cristo estão na minha carne. Dê as razões do seu sofrimento. Quando vemos católicos lastimando-se como crianças que não conheceram a verdade, nós não estamos mostrando aquilo que a cruz veio mostrar. O sofrimento de Cristo é a expressão plena do fazer o bem, que é sempre realizar a vontade de Deus.